Um coronel da Polícia Militar decidiu escrever sobre tudo que está acontecendo desde o ano passado no Brasil por conta da Covid-19. E a briga entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. O artigo dele está publicado no livro Retratos sobre a Pandemia, organizado pelo médico oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira. É uma análise sobre o cenário político do país. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? O coronel Paulo Freitas e a esposa tiveram a Covid-19 ao mesmo tempo no início deste ano. Numa tal situação que de repente ela ficou prostrada. E o meu filho até foi nesse sofá que nós estamos. Meu filho me procura e disse: pai, a mãe está prostrada lá, não é do tipo dela, claro, é uma mulher muito ativa, né? O organismo de Paulo conseguiu combater o vírus, mas com a mulher, a doença foi bem mais grave. Aí ela já foi para o oxigênio, aí fizeram tomografia, a médica fez uma comparação da minha tomografia, que eu também fiz, com a dela, aí mostrou um quadro para ela já meio desolador. Ela já foi dali, não vi mais, só ouvi na véspera do dia que ela faleceu. Mesmo com a perda da esposa, Paulo não deixou de acompanhar tudo o que acontece no país desde o início da pandemia. Se não bastasse a tragédia da morte de milhares de brasileiros, o país começou a assistir uma verdadeira queda de braço entre os poderes. Hoje eu sou formado em Direito, né? Eles sempre me ensinaram que o Judiciário só age provocado, né? Hoje você vê o Judiciário abrindo um inquérito, investigando, né? E de repente julgando e condenando, quer dizer, fazendo tudo ao mesmo tempo. E a Covid chegou exatamente nesse momento, né? Trazendo essa oportunidade de aqueles que eram adversários dele fazer uso da Covid para tentar derrubá-lo. É o que a gente vê com essa CPI da Covid, que na minha opinião é uma CPI da Inquisição, porque o que está se vendo lá, meu Deus, é algo inexplicável, né? Só a história vai contar futuramente o que realmente aconteceu. A grande preocupação do coronel da Polícia Militar é que aconteça com o Brasil aquilo que prevê o chamado Foro de São Paulo, uma organização de partidos comunistas fundada em 1990 pelo revolucionário cubano Fidel Castro e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é tornar a América Latina uma nação socialista. E a criação dentro do Foro de São Paulo da URSAL, né, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Na verdade, um arremedo, né, do que foi a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer fazer aqui, de que tal forma? Criar a grande pátria. A grande pátria é a união de todos, né, como já se viu acontecer na Venezuela, como já se viu, como já está acontecendo há muitos anos em Cuba, né, na Colômbia, agora na Argentina, um processo de desgaste, de politização, de esquerdização muito grande, e que talvez o Brasil atualmente seja a única exceção, né, e essa é a única exceção que eles querem quebrar. Aí de repente vem um ministro nomeado pelo PT, que foi ativista do PT no passado. Esse homem monocraticamente diz: não, ele não houve nada com ele, e está aqui a carta liberatória dele para ele ser presidente da República, para não voltar a ser presidente. Então, é um tapa na cara de qualquer brasileiro. Para o coronel da PM, a volta de um governo socialista no Brasil seria um retrocesso. Eu não vejo como a gente possa admitir que a gente vinha trocar esse Bolsonaro que está aí, né, com todos os defeitos que ele tem, por um regime socialista que a gente já viu que não deu certo em lugar nenhum. E por outro lado, nem há como se admitir, pelo amor de Deus, né, um cidadão como Lula candidato a presidente da República, né? Porque nós estamos num processo de recuperação de todo aquele
todas aquelas inconveniências que nós verificamos em décadas, né, no governo petista e até PCDBista. Eu, por exemplo, fui votante e defensor do Fernando Henrique Cardoso. Hoje eu vejo como um traidor, né, um homem dissimulado. Né, Tanto é que nós temos vídeos aí, né, do Fernando Henrique atacando violentamente o Lula e o PT, enquanto hoje ele está abraçado apoiando o Lula. Quer dizer, então eu vejo a eleição de 2022 como uma necessidade de haver uma continuidade, não um continuismo, uma continuidade nesse projeto que tem o Bolsonaro. A figura do presidente Jair Bolsonaro divide opiniões. O fato é que o ex-capitão do Exército vem batendo de frente com um sistema político que nunca havia sido questionado antes. Eu sou a favor do cidadão que teve a coragem, né, de se colocar como presidente, né, e enfrentar todo um sistema que está dominando a política e a economia do Brasil há muitos anos. É um sistema terrível que ele está enfrentando. Ele tem defeitos, Bolsonaro, um monte, eu condeno. Ele é reativo, né? Mas, no entanto, eu vejo isso aí primeiro como uma forma que ele tem de se defender dos ataques violentos que esse homem tem. Ele é atacado diariamente. Um homem que levou uma facada, que teve todos aqueles problemas, não é? Então, mas eu vejo ele, por exemplo, fazendo um bom governo. Eu não vejo corrupção. Eu vejo ele com um excelente ministro, como esse menino aí, o Tarcísio Freitas, que faz um trabalho excepcional, infelizmente não é divulgado, a gente sabe pela mídia social. Né? São construção de pontes, são estradas que estão sendo pavimentadas que nunca foram, a ferrovia sendo renascida no Brasil, a grande meta a ser atingida. Então isso tem que ser verificado. A oposição e até mesmo o judiciário alegam que Bolsonaro lembra o regime militar. Mas o coronel afirma que em 1964, por exemplo, estávamos em uma guerra contra a implantação do comunismo. A ditadura cometeu excessos, eu também creio que cometeu excessos, mas nós estávamos diante de uma guerra, né, onde ou o governo tomava atitudes fortes ou era dominado por guerrilheiros que estavam lá, com a guerrilha urbana, com a guerrilha rural, assaltando bancos. Era um comunismo, e isso não deu certo através da luta armada. Então o que é que aconteceu? Eles vieram com a filosofia de Antônio Gramsci, né, filósofo italiano, e esse Gramsci dizia o quê? Era a conquista do poder pela deterioração da sociedade, né, pelo aparelhamento do Estado, das universidades, né, dos intelectuais, do mundo artístico, e é o que a gente assiste hoje. É só ter lucidez para ver isso aí. Eu não via na época, por exemplo, ninguém que pudesse fazer o papel que o Bolsonaro faz hoje. E continua não tendo.